Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcos Fernandes, sou neuropsicólogo e sou terapeuta cognitivo-comportamental. Hoje vou falar sobre um assunto que eu considero muito importante e que quando eu aprendi ao fazer neuropsicologia, acabei aprendendo muita coisa, isso me ajudou bastante e assim eu consigo também ajudar meus pacientes, as pessoas com quem eu converso, as pessoas que me procuram com alguma dificuldade, por não saber lidar com algumas emoções. Bom, talvez, dependendo da emoção da intensidade da emoção que a gente está passando, às vezes a gente até gostaria de viver sem as emoções, não é verdade? Mas você tenta imaginar, eu gosto até de fazer uma ilustração assim. Já pensou a gente viver sem as emoções, Algumas pessoas falam emoções boas, emoções ruins, mas isso vai depender muito da intensidade que você está passando daquela emoção, Aí algumas pessoas começam a categorizar, essa emoção é boa, essa emoção é ruim, mas será que as emoções mesmo que são a culpadas de tudo isso aí? Ou é o modo de como eu lido com as minhas emoções, o modo como eu controlo as minhas emoções? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou dar algumas dicas de como que a gente pode estar fazendo para a gente controlar as emoções. Mas assim como eu estava falando, às vezes eu gosto de ilustrar as emoções da seguinte maneira, como se fosse uma vasta mesa, uma mesa bem farta diante de nós, ali com muitas frutas, muitos legumes, Alguns gostam até de um churrasquinho, mas já imaginou a gente ter tanta abundância na nossa frente ali e não sentíssemos o paladar das coisas? Então é mais ou menos isso que acontece. As emoções também, elas nos dão significado, elas nos dão vida, elas nos dão esse gosto pela vida. Mas as emoções negativas, elas podem também tirar o gosto pela vida, ou seja, até podem reduzir a vida de alguém. Então vamos colocar assim, como por exemplo, algumas pessoas que chegam para a gente e falam assim, mas eu gostaria de viver sem estresse, tira esse estresse de mim? Então, pois já imaginou a vida sem estresse? O estresse em determinado nível, ele é nosso amigo, que nos convida a levantar da cama, é o nosso amigo que nos convida a irmos trabalhar, é o nosso amigo que nos incentiva a fazermos as tarefas escolares, as tarefas de casa. Mas o problema é quando ele está exacerbado, descontrolado. Aí a gente começa a sentir as sensações ruins, essa coisa ruim, a falta de respiração, e o estresse ele leva muito cortisol para a corrente sanguínea, e aí vai ter problemas em outros órgãos com o passar dos anos, Já a raiva também, a raiva é outra qualidade que eu posso chamar até de qualidade sobre um determinado controle. Por exemplo, ela vai nos dar energia para nós lutarmos ou fugirmos de uma situação utilizando um pouquinho da energia do estresse, Então ela vai dizer se aquele ambiente está bom, se aquele ambiente está ruim, se eu devo me defender ou não. E a raiva sob controle, ela acaba sendo até mesmo um aliado em um certo contexto, Já a felicidade também, a felicidade nos dá aquele ânimo para nós continuarmos a viver, continuarmos a realizar as tarefas. E quando ela está no nível controlado, porque ela pode também estar num nível descontrolado, quando a pessoa talvez tem um transtorno de bipolaridade e está na mania. Aí a pessoa fica muito eufórica, fica muito alegre, às vezes até começa a fazer besteiras, Começa a comprar compulsivamente, começa a fazer as coisas, ela começa a tomar muitas coisas sobre si, muitas responsabilidades, e aí quando a fase aumenta, que dá aquela baixada, que ela vai chegando lá na depressão, aí o que ela fez quando estava eufórica, ela já não dá conta, porque na depressão a gente tem uma baixa muito grande de energia, para realizarmos a tarefa, e não conseguimos então
dar conta de tudo aquilo que nós assumimos. Então, o medo, por exemplo, que é uma outra emoção, pode nos fazer com que nós fujamos dos riscos e do perigo. Também é um aliado, mas ele, assim, exacerbadamente também, ele pode fazer com que a nossa vida trave, que a nossa vida pare, que a nossa vida estagne ali, e a gente começa a perder muita coisa boa de que a gente poderia estar fazendo porque a gente é tomado pelo medo, né? E aí que a gente fala, uma das coisas boas para a gente poder lidar com as emoções e entender as emoções é a gente não correr dela, né? Não correr das emoções, não correr delas, porque aí a gente vai ter a possibilidade de entrarmos em contato com essas emoções, porque elas querem se comunicar alguma coisa conosco. E talvez a gente dando ouvido ou escutando essa dor, a gente vai começar a colocar os nossos pensamentos, as nossas emoções em equilíbrio, né? Porque essa relação pensamento e emoção, elas estão muito ligadas, elas são 100% ligadas. E aí então é preciso a gente ter uma mente aberta. Ah, mas uma mente aberta como assim? Como que uma mente aberta pode fazer com que eu consiga lidar com as minhas emoções? Porque uma mente aberta vai fazer com que você procure, correr atrás de conhecimento, que você vá atrás de saber sobre aquilo ali. O conhecimento, ele é libertador. Você conhecer a si próprio, então, é muito melhor. É libertador para si próprio. Então, por que eu me sinto assim? Por que eu estou com raiva? O que é que essa raiva está querendo falar comigo? Se eu estou triste, o que é que essa tristeza está querendo falar comigo? O que é que ela está querendo me comunicar? Eu preciso fazer algumas mudanças na minha vida, no meu modo de pensar, no meu modo de tratar outras pessoas. E esse estresse, o que é que esse estresse está querendo dizer para mim? Será que eu estou assumindo compromissos demais e não estou dando conta? Será que talvez não é a hora de darmos aquela pisadinha no freio, pararmos e termos um tempo para nós, nos valorizarmos mais também? Então são coisas assim sutis que a gente tem que estar prestando atenção a essas emoções. O que é que elas querem falar para a gente? O que é que ela quer falar comigo? O que é que ela quer comunicar comigo? E não, ao invés de sairmos correndo, fugindo, evitando tipos de contato com essas emoções. É como eu falei, né? Não existe emoções ruins. Não existe emoções ruins. Existe uma emoção que está querendo comunicar comigo, que está dando um indicador de que eu preciso fazer alguma coisa, que eu preciso buscar a homeostase, o equilíbrio dessa emoção, que eu preciso abrir minha mente para entender outros pontos, buscar outros pontos de vista, entender outros pontos de vista, né? Às vezes eu falo assim, mas eu não concordo com aquilo. Você pode até não concordar, mas você abrir a mente vai fazer com que você não seja afetado pelo contrário, pelo aquilo que você acha e não concorda, não acha certo ou não concorda. Né? Porque nós acharmos certo ou errado uma coisa, não significa que a gente precisa fazer. Mas os sentimentos que ficam ali latentes, que a gente não quer entrar em contato com eles de certa forma irá nos prejudicar ou nos ajudar. Aí você tem a condição de escolher. Você quer ouvi-los? Você quer entrar em contato com eles? Ou você quer continuar correndo deles e se prejudicar? Claro que não é tão fácil, né? Quando a gente vai falando assim, não é tão fácil. É um exercício do dia a dia. A gente precisa exercitar essa condição a cada dia, né? Cada dia nós precisamos ir para a academia, para essa academia mental e trabalharmos os nossos pensamentos, trabalharmos as nossas emoções para que a gente possa evoluir e possa se desenvolver. Certo? Se você estiver fazendo isso aí, esse exercício mental, esse contato e compreender o que as emoções estão querendo te falar, para onde elas querem te conduzir, se você entender isso aí, você irá se desenvolver na sua vida. Se você gostou dessa matéria, por favor, dê o like, inscreva-se no canal, comente aí embaixo
Compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também possam ser ajudadas. Um beijo e um abraço no coração de todos.